Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado do nosso patrocinador. Esse vídeo é um oferecimento do Wondershare Uniconverter, o melhor conversor de vídeos do mercado. Imagine um programa que você consegue converter seus vídeos, editar seus vídeos, baixar vídeos de qualquer site, você consegue copiar CD, copiar DVD, gravar a tela do computador, vocês não estão entendendo. Esse programa faz um monte de coisa. No Uniconverter, você consegue converter seus vídeos para mais de 1000 formatos e combinações diferentes, numa velocidade até 30 vezes mais rápida que nos outros programas. Você consegue fazer edições rápidas em seus vídeos, como fazer cortes, girar o vídeo, aplicar efeitos de correção de cor e até inserir textos e marcas d'água. No Uniconverter você ainda consegue baixar vídeos de qualquer site, tipo YouTube ou Facebook. É só você copiar a URL, colar e pronto. E ainda dá para você converter imagens, criar GIFs, copiar DVD, gravar a tela do computador, e você ainda consegue converter seus vídeos para formato VR, para poder usar no seu VR. Tudo isso e muito mais em um só programa. Então, tá esperando o quê? Baixe o Uniconverter e experimente. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Olá! Eu sou Andrei Bedene, detetive de desenhos que só tiveram 13 episódios. Então, pessoal, hoje a gente vai relembrar alguns desenhos antigos que a gente assistia todo dia, passava todo dia na TV, a gente assistiu durante anos e anos, e na nossa memória a gente acha que esses desenhos tiveram, sei lá, uns 500 episódios, porque né, passava todo dia, passou durante anos, mas não, esses desenhos só tiveram 13 episódios. Eu até já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre esse assunto, que foi desenhos famosos que tiveram apenas 13 episódios, parte 1 e parte 2. Nesses 2 vídeos eu já falei sobre vários casos, como por exemplo Marsupilame, que passava todo dia no Disney Cruise, Super Mario World, que passava todo dia na TV Colosso, Cavalo de Fogo, que passava todo dia no Bom Dia e Companhia. Mano, eu ainda não acredito que Cavalo de Fogo só teve 13 episódios, não é possível. Mano, eu assisti esse desenho todo dia, passou durante, sei lá, uns 5, 10 anos no SBT. Como que eu não percebia que o negócio ficava ali, né, repetindo sempre os mesmos episódios? Bom, e no vídeo de hoje a gente vai ver mais casos como esses, porque está começando Desenhos Famosos que tiveram apenas 13 episódios, parte 3. E eu já quero começar falando do caso mais interessante desse vídeo. Imagine um desenho que era uma mistura de esportes com aventura, onde os atletas, na verdade, são super-heróis disfarçados. Foi com essa ideia que em 1991 surgiu Brawl Stars, um desenho estrelando ninguém menos que Michael Jordan, maior astro da NBA da época, Wayne Gretzky, maior astro da NHL da época, e Bo Jackson, que jogava tanto beisebol como futebol americano ao mesmo tempo e era um dos maiores atletas da época. Falando assim, parece até que era um desenho bem legal, né? Bom, o desenho começava com a abertura, né? Lógico, que no caso era a melhor parte, justamente por causa da música de abertura. Aonde será que eu já ouvi isso antes? Bom, continuando, no começo de cada episódio, uma criança aparecia pedindo socorro, então os 3 atletas partiam em uma incrível missão que poderia ser derrotar um cientista maluco que quer dominar o mundo usando robôs, ou viajar para o Brasil para salvar os índios e a floresta amazônica. Brasil! Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Esse desenho só teve 13 episódios e um deles ainda se passa no Brasil? Pois é, por incrível que pareça, o episódio 6, chamado Castanha do Pará, se passa exatamente aqui no Amazonas. Eles até lutam contra cobras, se penduram em cipós, aquelas coisas que todo mundo que vai pro Amazonas faz, né? Não! Enfim, nesse desenho, os 3 atletas precisam proteger o mundo usando as suas
habilidades esportivas. Wayne Gretzky, com a habilidade de andar muito rápido usando seus patins e um taco de hóquei. Bo Jackson, com a habilidade de ser muito forte, ter muitos músculos e conseguir levantar qualquer coisa. E Michael Jordan, com a habilidade de dar grandes saltos para salvar as velhinhas de um incêndio, ou de subir montanhas usando uma bola de basquete gigante. Da onde que ele tirou uma bola de basquete gigante? Isso é engraçado porque tem um episódio que os vilões estão usando crianças como trabalho escravo para construir um castelo no alto da montanha. E aí, para impedir que os Pro Stars libertem as crianças, eles rolam uma pedra gigante montanha abaixo. Aí o Michael Jordan simplesmente pega uma bola de basquete e faz ela crescer no maior estilo, tipo uma genkidama. E aí ele rebate a pedra e acerta os vilões. Mas a parte mais legal mesmo era no final dos episódios, que no caso só foram 13, né? Porque no final de cada episódio as crianças apareciam fazendo perguntas para os atletas, que daí respondiam dando dicas e conselhos, tipo: não sou muito bom em beisebol, o que eu faço? Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo seu esforço. Ou então essas aqui: como faço para me tornar um campeão que nem você? Try to eat healthy. Try to stay away from the junk food stuff. Bom, por mais que esse desenho pareça ter sido super legal, super divertido, ele acabou sendo um fracasso de audiência. Bom, o primeiro motivo para esse fracasso foi a dublagem. Nenhum dos 3 personagens principais foram dublados pelos seus respectivos atletas. Olha, se vão fazer um desenho do Michael Jordan, o mínimo que eu espero é que o personagem do Michael Jordan seja dublado pelo próprio Michael Jordan. Pois é, mas não foi. E devia ser bem estranho ouvir o Michael Jordan com outra voz. E o segundo motivo é que Pro Stars passava no mesmo horário que os Caça-Fantasmas e no mesmo horário que ninguém menos que as Tartarugas Ninjas, que aliás era o desenho de maior audiência daquele ano. Com todo respeito ao Michael Jordan, não sei se ele vai assistir esse vídeo, abraço Michael Jordan, com todo respeito, mas eu também ia preferir assistir as Tartarugas Ninja. Outra questão é que Pro Stars era um desenho muito caro de ser produzido. Imagina quanto eles não pagaram pelos direitos de imagem desses 3 atletas. E com tantos defeitos e uma baixa audiência, o desenho acabou cancelado com apenas 13 episódios. Bom, passando para o próximo caso, vamos falar sobre o Gasparzinho. Provavelmente você já assistiu algum dos desenhos do Gasparzinho. Teve o Show do Gasparzinho de 1963, que foi muito bem e teve 26 episódios. Teve As Novas Aventuras do Gasparzinho, que é um desenho de 1996, também foi muito bem de audiência, teve 4 temporadas, 52 episódios. Teve também o mais recente, A Escola de Susto do Gasparzinho, lançado em 2009, animação em 3D, que também foi bem e teve 52 episódios. E teve o melhor de todos, Gasparzinho, o Fantasma Espacial, de 1979, que também foi muito bem de audiência e teve apenas 13 episódios. Pera aí, eu disse que ele foi bem de audiência, mas só teve 13 episódios? Como assim? Bom, tá aqui um ótimo exemplo para vocês verem que nem sempre um desenho só teve 13 episódios porque ele era ruim ou porque ele foi um fracasso de audiência. Bom, provavelmente você já assistiu a algum filme das Panteras. Teve a versão do ano 2000 chamado As Panteras e depois até gerou uma sequência chamado As Panteras Detonando. E teve também um reboot lançado agora há pouco, em 2019. Mas o que pouca gente sabe é que esses filmes eles são inspirados em uma série de TV que foi lançada lá nos anos 70. Charlie Angels, que aqui no Brasil ficou conhecido como As Panteras, teve 5 temporadas e foi uma das séries de TV de maior sucesso dos anos 70. E aí você deve estar se perguntando, né, tipo, tá, beleza, legal, mas o que isso tem a ver com o Gasparzinho? Bom, acontece que com o sucesso dessa série, a Hanna-Barbera quis aproveitar o momento e lançou um desenho animado inspirado nessa ideia. Primeiro a Hanna-Barbera lançou Captain Caveman and the Teen Angels, que aqui no Brasil foi chamado de Capitão Caverna e as Panteras. Mas você entendeu a referência, né? Charlie Angels, Teen Angels. Esse desenho fez bastante sucesso, teve 3 temporadas, e aí a Hanna-Barbera decidiu lançar mais um desenho inspirado nessa ideia. E foi assim que surgiu Casper and the Angels, que aqui no Brasil foi chamado de Gasparzinho, o Fantasma Espacial. A história se passa no futuro, lá no
no ano de 2179. Esse desenho é no maior estilo Jetsons. Aqui o Gasparzinho se junta a duas policiais, Minnie e Maxie, e juntos eles devem patrulhar e proteger o espaço. E no meio disso temos também o Assombroso, um fantasma mais velho que adorava assustar as pessoas, mas no fundo ele tinha um bom coração e sempre acabava ajudando a prender os bandidos. Gente, eu assisti esse desenho todo dia quando eu era criança, todo dia. Não é possível que ele só tinha 13 episódios. Bom, e o que aconteceu aqui é interessante porque esse desenho ele não foi cancelado com 13 episódios. A Hanna-Barbera, né, fez esse desenho em parceria com o canal da NBC, então ele passava no canal da NBC. Eles fizeram 13 episódios para testar a audiência, para ver se ia bem, e a audiência foi boa. Só que daí o canal da NBC, ao invés de encomendar uma segunda temporada, ele pede para a Hanna-Barbera fazer 2 especiais de fim de ano, ou seja, ao invés da NBC pagar uma segunda temporada, ela pede para Hanna-Barbera fazer 2 filmes. E foi assim que surgiu o especial de Dia das Bruxas do Gasparzinho, lançado em 1979, e 2 meses depois foi lançado o especial de Natal do Gasparzinho, filme também lançado em 1979, e que inclusive é um filme que conta com a participação especial de vários personagens da Hanna-Barbera. Bom, então temos casos que um desenho é cancelado com 13 episódios porque foi um fracasso de audiência, temos casos que um desenho tem 13 episódios porque ao invés de fazer uma segunda temporada, eles preferem investir em filmes, e temos casos que um desenho tem 13 episódios porque os produtores, eles tentaram enganar o público. Como foi o caso do show do Plucky Duck, que era para ser um spin-off de Tiny Toon. Vocês não vão acreditar no que aconteceu nesse desenho. Bom, Tiny Toon foi um enorme sucesso de audiência, e aí eles queriam aproveitar isso e lançar um spin-off com o personagem Plucky Duck. O Plucky Duck, ele era um dos personagens mais carismáticos da série, mais amados pelo público, então eles decidiram fazer um spin-off de Tiny Toon usando o Plucky Duck. A Warner aprova o projeto e libera o dinheiro. E aí eles começam a produzir o spin-off, começam a anunciar, né, que seria lançada uma nova série que seria derivada do Tiny Toon, estrelando Plucky Duck e tal. Inclusive, eles chegaram a fazer o primeiro episódio, que foi uma paródia do filme do Batman, que ia ser lançado naquele ano, lá em 1992, Batman: O Retorno. Nesse episódio, o Plucky Duck é o Batman, ou no caso, ele é o Bat-Duck. Bom, o que aconteceu? Eles terminam o primeiro episódio, só que nesse meio tempo surgiu também a ideia para fazer o desenho dos Animaniacs. Aí eles levam a ideia lá para a Warner, só que a Warner diz que ela não vai ter dinheiro para pagar por 2 programas. Então eles tinham que escolher entre fazer o show do Plucky Duck e fazer Animaniacs. A maioria votou para fazer Animaniacs e tal, só que eles tinham um problema, porque eles já tinham começado a produzir o show do Plucky Duck, eles já tinham anunciado que seria lançado. E aí eles ficam na dúvida, tá, o que a gente faz agora? A gente cancela o show do Plucky Duck? O que a gente faz? E aí veio a brilhante ideia de pegar os melhores momentos do Plucky Duck em Tiny Toon e transformar isso em 12 episódios e lançar como uma série nova. Ou seja, o show do Plucky Duck, ele tem 13 episódios, só que na verdade só o primeiro episódio é original, é inédito, e os outros 12 são só cenas que eles pegam de Tiny Toon, né, empacotaram e venderam como se fosse uma série nova. Ou seja, a gente foi enganado. Falando em ser enganado, se liga nisso aqui que aconteceu em Speed Racer. Bom, Speed Racer é um desenho, né, é um anime lançado lá em 1967, teve 52 episódios, fez bastante sucesso em vários países, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Quase 30 anos depois, eles queriam relançar a franquia do Speed Racer lá nos Estados Unidos e também para o mundo inteiro. Então a ideia era lançar um combo, era lançar um filme nos cinemas, era lançar um desenho animado para TV e lançar um jogo de videogame. Só que tinha um problema, quem tinha os direitos para fazer um filme do Speed Racer era a Warner Bros, que não chegou num acordo com os outros grupos envolvidos. Inclusive a Warner só vai lançar um filme do Speed Racer muitos anos depois, só em 2008. Mas então, voltando aos anos 90, o que eles fizeram? Já que a Warner não aceitou participar e produzir um filme do Speed Racer, o que eles fizeram? Lançaram Speed Racer, o filme, que nada mais era do que 3 episódios antigos dos anos 60. Ou seja, já que a Warner Bros não topou produzir um filme, eles foram lá, pegaram 3 episódios lá dos anos 60, juntaram esses 3 episódios e empacotaram e venderam como se fosse um filme novo. Mano, esse negócio foi lançado até no cinema. Mas o que interessa aqui pra gente foi o seguinte, foi que junto disso eles lançaram uma série nova chamada The New
New Adventures of Speed Racer. Imagine um desenho animado do Speed Racer com viagens no tempo e corridas contra alienígenas. Peraí, viagem no tempo? Corrida contra alienígenas? O que isso tem a ver com Speed Racer? Bom, nessa nova série eles podiam viajar para o futuro e viajar para o passado. Por isso que o Speed Racer podia encontrar até com dinossauros. Além disso, as tramas que existiam na série antiga foram retiradas para dar lugar a uma série muito mais focada na comédia e no humor. Tá, então eles lançaram um filme que não era bem um filme, eles lançaram um desenho que era totalmente diferente da ideia e da essência do que era Speed Racer, e eles lançaram um jogo para computador. Ok, o jogo para computador era bem legal. Para os padrões da época, o jogo era bem legal. Mas e aí, será que essa estratégia toda funcionou? Será que esse novo Speed Racer fez sucesso? Bom, de acordo com essa reportagem da Variety de 1993, olha só o que diz. Vem aí um novo Speed Racer. A primeira temporada de 13 episódios já está em produção e, se tiver sucesso, uma segunda temporada já está pré-aprovada. Parece que não fez tanto sucesso assim, né? O desenho só teve 13 episódios. E se tinha um desenho que eu gostava muito de assistir quando eu era criança, era Dennis o Pimentinha. Aqui no Brasil ele passou durante muitos anos no SBT, para ser mais exato, ele passou de 1987 até 2004. Quase 20 anos passando na TV, mas calma, não foi essa versão não, que só teve 13 episódios. Essa versão ela fez bastante sucesso. O problema foi com o reboot, lançado em 1993, que acabou sendo um grande fracasso. Aqui com Dennis Pimentinha aconteceu algo parecido do que aconteceu com Speed Racer. Em 1993, a ideia era relançar a franquia no mercado. Então primeiro foi lançado um filme que provavelmente você deve ter assistido, ele passou milhões de vezes na sessão da tarde. Junto disso foi lançado uma nova série de TV chamada All New Dennis the Menace. E claro, junto disso foi lançado um jogo de videogame, no caso para Super Nintendo. Bom, o filme do Dennis Pimentinha foi um grande sucesso financeiro, um grande sucesso de bilheteria. O jogo vendeu razoavelmente bem. O problema foi esse novo desenho animado. Diferente da série dos anos 80, que trazia histórias com situações completamente absurdas e impossíveis de acontecer, como no episódio que o Sr. Wilson brinca que adoraria se mudar para bem longe do Dennis, e aí passa um caminhão de mudança perdido e pergunta, né, se é naquela rua que alguém tá querendo fazer mudança. Aí o Dennis diz que sim, que é o vizinho dele que quer se mudar. Aí os caras vão lá, pegam, tiram a casa do Sr. Wilson, botam em cima do caminhão e levam ela embora. Cadê minha casa? Os homens levaram! Eu disse a eles que a sua era a casa que eles procuravam. Minha casa? Você disse pra eles levarem! Tem um outro que eles inventam uma máquina do tempo, tem um outro que o Dennis vira um agente secreto, tem outro que o Juca vira um cachorro. Enfim, isso era Dennis Pimentinha. Situações completamente absurdas que você dificilmente ia conseguir reproduzir de forma tão engraçada e tão cômica em um filme com atores reais. E aí o que eles fizeram? Lançaram um novo desenho animado que as histórias eram muito mais realistas e muito fiéis à vida real. Isso quebrou toda a graça da série e deixou as piadas muito previsíveis, como no episódio que o Dennis e o Sr. Wilson eles ficam internados no hospital, e aí sabe aquelas piadinhas de ficar entortando a cama, apertando o botão? Então, a série acabou sendo muito criticada na época, teve uma baixíssima audiência e acabou cancelada com apenas 13 episódios. E agora vamos falar de um desenho quase centenário que também passou por muitas mudanças, o Popeye. Ao longo de quase 90 anos de história, Popeye teve diversas séries animadas. Começou com curtas em preto e branco lá nos anos 30, depois ganhou uma série de TV produzida pela King Features nos anos 60, com mais de 200 episódios. Depois, nos anos 70, ganhou uma série de TV produzida pela Hanna-Barbera, chamada de O Novo Show do Popeye, que fez bastante sucesso, teve 5 temporadas. E bom, até aqui, os desenhos do Popeye faziam muito sucesso e todos eles, se a gente reparar, todos eles mantinham sempre a mesma essência. Popeye era um marinheiro que durante os episódios acontecia alguma coisa, daí o Popeye precisava comer seu espinafre, ficava forte e salvava o dia. Resumindo, isso era Popeye. Era, porque em 1987 a Hanna-Barbera decidiu lançar uma série meio diferente.
Foi lançado Popeye e Filho, e nesse novo desenho, Popeye e Olivia são casados e agora tem um filho, o Popeye Jr. Além disso, o Brutus também é casado e também tem um filho. Temos novos personagens, mas com certeza a grande diferença desse novo desenho para os outros desenhos do Popeye é que aqui nesse desenho o Popeye não come mais espinafre. Como assim? É um desenho do Popeye, mas o Popeye não come espinafre? Se a gente lê a sinopse do desenho, ela diz assim: Popeye e Filho é uma comédia da Hanna-Barbera. Popeye e Olivia são casados e agora tem um filho, Popeye Jr., que herdou as habilidades do seu pai de ganhar superpoderes toda vez que comer espinafre. O único problema é que Popeye Jr. não gosta de espinafre. Peraí, Popeye não come espinafre e o filho dele odeia espinafre? I hate this stuff, but... Yuck! Bom, eu acho que eu não preciso explicar mais nada, né? A série não teve uma boa audiência e acabou cancelada com apenas 13 episódios. E para terminar esse vídeo, eu quero indicar mais 2 desenhos. Laboratório Submarino 2020, desenho lançado lá em 1973, e Monster Force, desenho que foi lançado em 1994. Esses 2 desenhos também passaram durante muitos anos na TV e também tiveram apenas 13 episódios. Pessoal, eu não vou falar sobre esses desenhos aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um outro vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre esses desenhos, que foi o vídeo Desenhos Antigos, que a história se passa exatamente no ano 2020. Nesse vídeo eu falo bastante sobre Laboratório Submarino 2020, eu falo bastante sobre Monster Force, eu falo sobre curiosidades, bastidores, por que esses desenhos tiveram só 13 episódios, por que foram cancelados. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, fica a dica, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, depois clica lá e assiste. E aproveita que esse vídeo está acabando para assistir aos últimos vídeos que saíram aqui no canal. Então, desenhos antigos, que a história se passa exatamente no ano 2020, e os personagens que mudaram de nome no meio da série. Esse vídeo também é muito bom. Eu sou Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo, quando eu achar mais desenhos que tiveram só 13 episódios. Valeu!